noite, sejam todos bem-vindos a mais um podcast cheio de informação, conteúdos sobre saúde, alimentação e bem-estar. Hoje nós temos uma convidada, né, e vou conversar com vocês, mas antes eu tenho alguns recadinhos. A primeira coisa, gente, se inscreve no meu canal. Vocês precisam aí apertar o sininho para a hora que eu for colocar mais um podcast, tá lá. Você já sabe que tá saindo mais um podcast aí cheio de conteúdo para vocês. Mais uma coisa, entrou, já vai lá, que eu sei que muita gente esquece de curtir. Tem que curtir para levar para mais pessoas as nossas informações. Eu gosto muito aqui de dar muitas dicas para vocês, então eu preciso da ajuda de vocês, levando para mais e mais pessoas esses conteúdos, ok? Outra coisa que eu preciso convidar vocês e avisar vocês é sobre o meu Instagram. Quem ainda não se inscreveu, que se inscrevam no meu Instagram, né? Me sigam lá, que é Tati Menezes Oficial. Todas as minhas redes sociais é Tati Menezes Oficial, tá bom? Mais um recadinho só, bem rapidinho. Quem ainda não sabe, eu sou candidata aqui de Salto de Pirapora e para vocês anotarem aí o número 11100, tá bom? Quem ainda não me conhece, comece aí a seguir em todas as redes sociais para saber sobre mais do meu trabalho, tá bom? A pessoa que eu vou hoje entrevistar, ela é muito famosa. Muito famosa. Eu vou falar bem o nome devagarzinho, porque são nomes difíceis de falar, então eu vou falar bem devagarzinho. Ela é psicopedagoga, tá? E a outra mais difícil ainda, neuropsicopedagoga. Olha aí, gente, olha a importância. Ela já foi, tá? Repórter do SBT. Olha que chique, gente. Olha isso. Presta atenção na pessoa que eu estou trazendo aqui hoje. Então, fica ligadinho que ela tem muita coisa para contar. Ela escreveu um livro, vou mostrar aqui para vocês também. Então, é uma pessoa hoje power, tá? Então, o nome dela é Daniela Mendes. Seja bem-vinda, Daniela. Muito prazer. Prazer. Eu gostaria, né, já de antemão, agradecer a sua visita, agradecer que você tenha vindo, né, agradecer que você aceitou o meu convite, né, uma pessoa tão importante, tão famosa aí em Salto de Pirapora. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço o convite também, é um prazer estar aqui com você. Que bom. Como sempre, gente, eu ainda não conheço, né? É a primeira vez que a gente se vê. Então, a gente vai conhecer um pouquinho. Posso chamar de Dani? Sim, eu até gosto. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a Dani. Eu gosto muito de conhecer a vida, um pouco das pessoas que eu convido. E eu queria saber de onde você veio, um pouquinho da sua história. Você nasceu em Salto mesmo? Conta um pouquinho sobre você, Dani, pra gente. Sim, eu nasci em Sorocaba. Só que eu tenho vários membros da família que nasceram aqui em Salto de Pirapora. A minha mãe nasceu em Salto de Pirapora, o meu avô, meus tios-avós, eles nasceram aqui. Ela morou no bairro da Ilha. Sim, tá. Então tem um pezinho aqui, meu coração está dividido. Eles moraram aqui, mas você já morou aqui, veio para cá há algum tempo, como que foi? Eu nunca morei aqui, mas eu trabalho aqui. Tanto como professora, como psicopedagoga, que eu atendo aqui em Sorocaba, numa clínica em Sorocaba também. Entendi, legal. E você, Dani, quando criança, conta um pouquinho pra gente. Agora já sei que você nasceu em Sorocaba, mas eu queria saber como foi um pouco da Dani na fase assim de criança, né? Como que foi? Quando eu era criança, eu tinha 2 sonhos. Eu sonhava em ser professora e repórter. E realizei os 2 sonhos. Psicopedagoga eu nem pensava, até mesmo porque não existia até então, né? Mas eu sonhava, eu brincava muito de ser repórter. O meu avô me dava lanternas, quando ele não usava mais, ele passava todas para mim, e eram o meu microfone.
E eu brincava, eu entrevistava as pessoas, inclusive tem até eu até sinto de não ter a fita cassete da época. Quando meu pai comprou um gravador, eu entrevistei o meu primo. E foi muito emocionante, porque nós dois realizamos o sonho de infância. Porque o meu primo sonhava em ser policial e eu repórter. E nós tínhamos uma gravação que eu fazia a entrevista com ele. E a minha tia, com muito receio, falava assim, ai, Deus me livre, o Rodrigo ser policial. E o tempo passou, nós seguimos caminhos diferentes, né? Ele até fez o curso de Direito e um dia, em uma reportagem, nós nos encontramos. Foi muito emocionante. Ele no carro da Polícia Civil e eu no carro do SBT, trabalhando como repórter. Então, é um sonho que se tornou realidade. Confesso que eu sinto muitas saudades da época que eu trabalhava como repórter. O ser jornalista, eu até brinco com vários alunos, porque às vezes tem aquela confusão, né? Ah, você não é mais jornalista. Eu até brinco, jornalista eu sempre você, que foi a minha primeira graduação. Mas repórter de TV eu não sou mais. Mas hoje me ajuda, né, até mesmo para fazer as postagens do Instagram, para realizar os vídeos, para escrever texto. Eu tenho, me ajuda de uma outra forma, né, nessa parte de comunicação. Mas eu vejo assim, eu sou muito feliz por ter realizado esse sonho. E daí chegou um momento que eu optei em sair da TV por conta que eu tinha feito curso de letras e eu não via mais perspectiva naquele momento, naquela ocasião. Mas calma lá. A gente ainda está na infância, ela já está subindo aí. Calma, vamos lá. Então, eu também amei aí que você realizou esse sonho e que muito bacana, né? Porque o seu é primo? Meu primo. Seu primo e você realizaram o sonho juntos, né? É legal isso, porque de infância a gente sempre quer uma coisa, quer outra e não sabe o que realmente quer, né? E de repente, assim, você já decidir realizar é muito gostoso, né? Mas fora isso, na escola, adolescência, eu preciso saber um pouquinho mais dessa história, né? Vamos voltar um pouquinho lá. Sim. Como que foi? Em relação à infância, o curioso é que eu era uma criança extremamente tímida. Eu mal falava. Eu cheguei a reprovar porque eu não esclarecia a dúvida. Nossa. Eu tinha muita dificuldade na antiga sexta série em matemática. E eu não conseguia entender. E eu acabei reprovando. E na época, quando não tinha nem essa possibilidade de recurso, como hoje existe, né? E eu reprovei só em matemática. Eu tive que fazer a sexta série toda por conta disso. Então, para mim, por isso que eu falo que me tornar repórter depois foi uma diferença muito grande. E na infância, eu era uma criança que não esclarecia dúvida em hipótese alguma. E eu vivia no mundo da imaginação. Algumas vezes. Ai, que gostoso. Era muito comum a professora de matemática, principalmente, falar para minha mãe em reunião: ai, a Daniela parece que ela está em outro mundo. Inclusive, eu acho interessante, fazendo essa relação da infância, eu me identifico muito com uma personagem chamada Anne. Tem um livro, primeiramente, né, Anne de Green Gables, que teve uma série. Eu já acho que eu sei qual que é a série, porque acho que minha filha assistiu dessa Anne. Sim. Quando eu vejo... A parte dela ser falante, eu não me identifico nem um pouco com ela. Mas a parte dela viver no mundo da imaginação, dela brincar bastante, ela criou um nome para ela se apresentava com outro nome. Eu me identifico muito com ela. E eu acho que muitos dos meus traumas da infância... não foram tão impactantes por conta dessa vivência, por conta de eu ter esse mundo paralelo. E hoje eu vejo a importância do brincar, mais ainda, né? Como professora, como psicopedagoga, o quanto que é importante, porque eu tive a vivência também. Né? Muito interessante. Interessante, porque, igual você está falando, hoje você tem esse trabalho e entende mais ainda que isso foi importante para a sua vida. É bem aquela história de ter um amiguinho imaginário, né? Porque aí a criança faz o quê? Ela faz uma fantasia,
né? Naquele mundinho dela. Ela vive naquele mundinho. E quando, até os 7 anos, que a gente só tem o subconsciente, a gente, se tiver esse mundinho perfeito dela, ela acredita que seja realidade e transforma isso para a vida. E aí, quando você se transforma e vira um adulto, tudo para você é possível. Sim. Né? Porque lá na infância você já acreditava que era possível, o seu mundo foi possível. E aí aqui na nossa realidade vai ser possível, porque você acredita em tudo isso, né? Então é muito bacana, olha, é espetacular isso. E hoje é bom que você pode passar isso para as crianças também, né? Para as mães, explicar tudo isso. Explicar para elas que as crianças precisam brincar, precisam imaginar, precisam... aquela história de ser a princesinha, né? Ser princesa e aquele castelo, tudo aquilo é muito lindo, né? Muito gostoso. E a Dani, depois dessa adolescência, dessa infância, foi para a parte da adolescência. Ela já quis ir para o mundo? Ela ficou ainda fechadinha? Como que foi? Então, logo depois dessa reprova, a Dani mudou, se transformou. Porque eu percebi que eu tinha que melhorar, eu tinha que vencer aquela timidez. Daí, no ano seguinte, na segunda, sexta série, eu comecei a esclarecer dúvida e melhorei muito em matemática, de tirar 9, 10, coisa que era algo impossível para mim antes, né? Embora, claro, que minha área de atuação não é exata, é nas exatas, mas eu superei isso. Entendi. E eu comecei a escrever para jornal com 13 anos. Nossa! Sim, eu me lembro. Já foi feita para isso. Você sabe que eu achava muito legal, porque cada vez que era publicado um texto, tanto no jornal Cruzeiro do Sul, quanto no extinto Diário de Sorocaba, eu mostrava para os meus professores. E eu tinha muito incentivo, é claro, né? Eu escrevia na tribuna do leitor. E os meus textos, na maioria das vezes, eram aprovados. Acho que não teve nenhum reprovado. Nossa, que legal. Com 13 anos eu comecei. Então isso para mim foi muito significativo. E mesmo eu tendo esse dom, vamos dizer assim, né? Porque eu gostava de escrever, eu não queria primeiramente ser jornalista. Olha, mesmo escrevendo e indo bem... Não Sim, queria ser. Você não. Queria ser o quê aí nessa Eu hora? pensei, nessa época eu queria fazer direito, tentei muito e queria fazer psicologia. Só que naquela ocasião não tinha o curso de psicologia em Sorocaba. E os meus pais não tinham condições de pagar para eu ir para uma outra cidade. E daí, perante essa situação, eu acabei fazendo jornalismo. Nossa... decidiu fazer uma coisa que você nem imaginava. Sim. Bom, não imaginava naquele momento, né? Porque lá no passado já tinha feito. Que bacana. Aí que você foi fazer faculdade de jornalismo, é Sim, isso? daí que eu fui fazer a faculdade de jornalismo. Daí na faculdade de jornalismo eu sempre, quando eu entrei, eu já tinha certeza que eu queria ser jornalista, que eu queria atuar mesmo na área. E eu falava que eu queria trabalhar em televisão. Era o meu sonho. Já veio com a vontade mesmo. Sim, sim. Inclusive, no começo do curso, eu acredito que a maioria dos cursos, né? Começa com uma quantidade maior de alunos e depois alguns vão desistindo, Sim, né? A minha classe começaram por volta de 80 alunos. Se formaram 60 e pouquinho. E nos primeiros anos, o jornalista ele tem algumas disciplinas que não são tão prazerosas para muitos. Filosofia, sociologia, ética. Então, muitos colegas desistiram. E eles falavam que desistiram por conta disso, porque eles queriam já a prática, né? Tá. Mas eu fui forte, eu gostava dessas disciplinas. Tinha até teologia, e eu gostava. Até teologia. E eu gostava de todas essas disciplinas. E daí eu fiz o curso, concluí. Depois da minha formatura, um mês depois eu estava trabalhando na área. Nossa, muito rápido. Tá. E logo na primeira vez você já foi... Para onde você foi? Você já foi a alguma emissora? Foi para alguma rádio? Como foi? Eu trabalhei um mês após... Eu estava tentando antes, né? Eu já estava pleiteando vagas em outros lugares, porque eu sabia que em Sorocaba era um pouco difícil naquela ocasião para começar. Então eu fui para Minas. Eu trabalhei lá. Nossa, foi lá para Minas? Sim. Nossa! A minha colação de grau foi em março. Em abril, eu comecei numa TV afiliada da Cultura, que lá é Rede Minas, que se chama TV Poços. Eu morei em Poços de Caldas. Nossa!
Nossa. Você teve... foi alguém que chamou você? Sim, eu tinha... eu até, quando eu penso na história da minha vida, eu falo quantas aventuras, né? Quantas coisas acontecem. Enquanto eu fazia jornalismo, eu viajava bastante. Em excursão. E eu conheci uma pessoa. E num momento que eu fiquei desempregada, ele me ofereceu uma vaga de trabalho na agência. Coisa que eu não tinha nenhuma experiência. E acabei indo para Poços de Caldas para acompanhar um grupo, porque não tinha quem fosse acompanhar. E daí lá eu contratei um guia. E era mais para acompanhar mesmo. E daí nisso eu me encantei pela cidade, como eu estava tentando, né, trabalhar na área, eu mantive contato. E nisso acabou surgindo, um tempo depois, essa oportunidade nessa TV. Na TV. Que bacana. E lá você ficou por muito tempo? Lá eu fiquei um pouco mais de um ano e pouquinho. Foi uma experiência maravilhosa, porque morar em Poços de Caldas, que é uma cidade turística, não precisa nem falar muito. O meu passatempo preferido era sair da TV e ficar na praça, no jardim. Tão gostoso assim? De tão gostoso que era. Passear de charrete. Ai, que delícia. É muito gostoso lá. É um lugar muito gostoso. Inclusive, durante muitos anos, era o lugar preferido de passar lua de mel, né? Que os casais iam lá. Ficou muito conhecido por conta disso. Então, eu tive o privilégio de morar nessa cidade tão linda, que eu sinto bastante saudades de lá. E lá você já era repórter de rua? Como que era? Sim, eu trabalhava como repórter de rua. Algumas vezes eu apresentei o telejornal, mas a parte que eu mais trabalhei mesmo, o cargo que eu fui contratada, era repórter. Ah, tá. E lá você já era casada? Eu era solteira. Era solteira. Na verdade, eu voltei com o meu marido, que o meu marido, ele é meu namorado da juventude, assim, bem novinha. Daí nós nos separamos durante 6 anos. E depois a gente voltou quando eu estava em Minas. Olha! E ele era daqui? Sorocaba. Ele morava em Sorocaba e eu estava em Minas. E aí ele foi para lá? Não, daí nisso eu estava tentando vir para o estado de São Paulo e acabou surgindo a oportunidade no SBT de Sorocaba e daí eu vim para cá. Eu comecei a trabalhar nas férias da TV Poços. Entendi. Aí você veio para cá e teve a oportunidade de entrar no Sim, SBT. foi tudo muito rápido. Surgiu a oportunidade, eu fui, na época, a primeira repórter a ser contratada, porque até então eram os boletins, né, do Noticidade, e daí precisava de um repórter, porque só tinha uma apresentadora. E daí que foi ampliando e foi tendo mais equipes de reportagem, né? Que bacana. E você ficou quanto tempo no SBT? Quase 7 anos. Nossa, ficou bastante tempo. Que Sim. legal. Nossa, muito legal. E você trabalhou em quais programas, assim? Eu fui contratada no Noticidade. Noticidade? Sim, que é o telejornal. Até então passava somente à noite. Hoje tem mais edições, né? Porque ampliou ampliaram os horários, né? E isso foi uma experiência gigantesca, né? Porque 7 anos trabalhando no SBT, conhecendo muita gente ali da área, muita gente também importante. Então deve ter sido um aprendizado em comum. Sim. Né? Que vai te levar aí pro resto da vida. Sim. E o curioso que, depois eu vou falar, é claro que no assunto desse momento, sobre memória afetiva, né? Que eu estudei no mestrado. E eu fico pensando quantas memórias afetivas eu tenho, inclusive na TV. Então, é isso que eu estou imaginando. Foi 7 anos ali, engajada nisso, né? Porque a gente, qualquer tipo de trabalho, se está ali 2, 3 anos, você já começa a ter uma bagagem muito grande. E aí 7 anos e com pessoas influentes, né? Pessoas já com uma outro tipo de cabeça, são pessoas com uma mentalidade bem diferente, né? E então a gente acaba tendo muito conhecimento, acrescentando muito para a vida da gente, né? E aproveitando, já que falando de SBT, infelizmente perdemos o Silvio agora, né? E você conheceu, fala só um pouquinho dessa experiência pra gente. Então, como eu trabalhava numa afiliada do SBT, de tanto e tanto tempo, nós tínhamos
curso ou mesmo entrevista na sede, que fica em São Paulo. E eu fui diversas vezes nesse período para São Paulo, na sede. E todas as vezes que eu fui, o Silvio não estava. E eu sentia bastante, porque era o sonho da minha vida conhecê-lo. Inclusive, tem um colega que até hoje brinca comigo quando eu posto uma foto que eu tenho nas redes sociais com uma imagem do Silvio Santos. Essa imagem fica no museu, né, Silvio Santos, que fica no SBT, e até hoje ele brinca comigo. Eu conheci o Silvio, você não. Eu, fazer o quê? Nunca deu certo. Eu conheci vários artistas, entrevistei vários, mas o Silvio mesmo eu não tive essa oportunidade, mas o carinho é grande por ele. Além de todos nós que já conhecemos de longe, já temos esse carinho maravilhoso, porque foi, né, um ícone, né, da nossa história. E ainda você poder estar trabalhando ali, não trabalhou junto, mas era funcionária dele, né? Então deve ter tido esse prazer maior ainda, sentir mais ainda, porque quando a gente está num lugar onde o patrão ele é uma pessoa, igual todo mundo fala, que ele foi carismático, que ele era uma pessoa maravilhosa com todo mundo, sabia reconhecer o trabalho das pessoas. Então, o próprio lugar já tem esse aconchego, né? Então, deve ter sido maravilhoso trabalhar lá no SBT mesmo. Sim, e você sabe que para mim foi muito tocante o dia que eu fiquei sabendo, né, no sábado, da morte dele, e eu chorei, mesmo não conhecendo pessoalmente, eu senti naquele momento, né, por mais assim que a gente sabe que ele viveu bem, né, viveu bastante, mas a gente queria mais, né, e o que me toca profundamente ao pensar sobre o Silvio, né, é a liderança dele magnífica. A minha primeira especialização, eu fiz um MBA em comunicação empresarial. E eu fiz questão de estudar liderança. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre liderança. Então, eu estudei a diferença de líder para chefe e algumas organizações mundiais que dão certo. E quando eu penso nessa temática, né, no exemplo de líder, não tem como não falar do Silvio Santos. Né? Ele foi um grande líder. Hoje nós vemos, né, no mercado de trabalho, em tantos lugares, o quanto que tem carência, né, de pessoas, líderes de verdade, que entendam que aquela pessoa não é um número, e sim um ser humano, e que precisa ser respeitado. Verdade. Dá a impressão que quando a pessoa consegue o que ela quer, quando ela almeja um determinado cargo, o bem sobe na cabeça e ela começa a pisar nas outras pessoas. E isso é muito triste. E daí, quando nós olhamos para uma pessoa como o Silvio Santos, o nosso olhar fica melhor, né? Você fala assim, ai, que bom que existem líderes maravilhosos, como ele foi. Verdade, porque tem até aquela história que fala, líder e chefe, né? Sim. Então é bem diferente. E ele foi realmente um grande líder. E eu acho até legal dele, é claro que a gente não conhece um terço do que realmente ele era, mas é esse líder empresarial e líder na casa, né? Porque parece assim que ele liderava até a casa dele, foi tudo, a vida dele foi tudo tão certinho. Na hora que ele começou realmente a envelhecer, colocou cada filha no seu lugar, né? Hoje, por exemplo, ele faleceu, mas está tudo encaixado. Está todo mundo certinho. As meninas já estão cada um no seu espaço, cada um já tem o seu carisma, já sabe o que vai fazer. Não tá aquela bagunça, opa, aqui agora, o que a gente vai fazer? O pai morreu, né? Não, tá tudo perfeito, tudo encaixado. Então, um homem assim, surreal, não é? Porque é um líder realmente na empresa, na casa, na vida dele. Ele pôde aproveitar o restinho dele com aquele pantufa e o pijama que ele tanto queria, né? Então, ele teve esse espaço. A única coisa que eu achei que ele ia viver mais de 100 anos. Pra gente, Silvio Santos era mais de 100 anos, né? Sim. Né? Sei lá, pra mim ele não iria agora. Sempre a gente pensa depois do 100. Mas ele também já deveria saber o que estava acontecendo na vida dele, porque
foi tudo muito certinho, né? Então não tem como a gente não lembrar, principalmente você vindo aqui, né? Que trabalhando no SBT, a gente tinha que falar sobre esse assunto. Muito triste, mas que que deixou aí os domingos nossos todos felizes. E eu falei esses dias pro meu marido, falei, como é legal, eu estava assistindo o Luciano Huck, e eu falei, caramba, a gente ficou feliz em assistir Luciano Huck, porque estava falando do Silvio Santos. Cada um tem o seu lugar, é claro, mas o Silvio fazia a gente ficar feliz de qualquer maneira, né? E aí entrou no Luciano Huck e ainda deixou a gente feliz, nosso domingo feliz, né? Então é muito bacana, muito gostoso de ouvir e ouvir você falando disso, que ficou mais perto, não dele, mas da empresa, do lugar onde ele trabalhou. Obrigado por compartilhar isso comigo, com todo mundo que está em casa. Eu agradeço também. Né? É muito gostoso. E aí, voltando para o assunto de você estar trabalhando ali, ficou 7 anos, né? Ali já estava com o maridão, né? Sim. Você tem filhos? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Manda um beijo para os filhos, nós vamos ficar Beijo bravos. para os filhos, Ana Laura e Nicolas. Manda beijo para os filhos. E daí você foi ali já que você teve seus filhos? Foi depois? Conta aí um pouco. Eu demorei um pouco para ter filhos. Eu vou completar 18 anos de casada neste ano. E a minha filha mais velha tem 11 anos, vai completar 12. Logo depois que eu saí da TV, eu saí do SBT e eu fui para Record. Trabalhei alguns meses. Eu falei, né, gente, que essa mulher era chique. Ela é muito, olha, tem muito sucesso. Parabéns, continue. E eu trabalhei, só que surgiu uma vaga como produtora. O jornalista, na verdade, ele pode exercer diversas funções numa emissora de TV. Não é só repórter ou apresentador. O produtor, ele também é um jornalista. Ele é formado em jornalismo, só que ele trabalha atrás das câmeras, né? E foi a vaga que surgiu. Na época eu tinha amizade com uma repórter, ela falou, vai surgir uma vaga. E eu queria muito retornar e fui, né? E daí, nesse período, eu trabalhei por 3 meses na Record. Foi para mim uma experiência boa, maravilhosa, porque eu sonhava em retornar às ruas e, ao mesmo tempo, muito traumática. Eita, conta um pouco. Porque eu não gostava da parte de produção. Eu não gostava de, por exemplo, ter que ligar na delegacia, ver sugestão de pauta. Eu me criei, entre aspas, assim, na rua. Eu me formei como jornalista na rua. Sim. Então, para mim, era muito difícil. Eu sofria bastante, sabe? Com aquela pressão, ainda mais assim, a equipe estava em outra cidade, os gestores estavam em outra cidade, somente eu, cinegrafista, e o editor aqui em Sorocaba. Então, pra gente, essa comunicação também era bem complicada. Então, para mim, não foi nem um pouco interessante essa experiência. Num primeiro momento, tá? É uma parte muito burocrática, essa... Sim, porque como era um profissional somente em Sorocaba, era responsável de ligar todos os dias, assim, com muita frequência para as delegacias, para ver se tinha alguma pauta. Tinha que ver, eu era muito sozinha. E eu não estava acostumada com isso, né? Eu estava acostumada com rua. Daí passaram uns dias, né? Acho que uns 2 meses, mais ou menos, a repórter ficou doente. Ela se afastou por um problema de saúde e eles estavam desesperados porque não tinham um profissional para vir para Sorocaba. E daí o meu chefe, na época, falou assim, Dani, é com você agora. Vai ter. Daí eu fiquei super feliz. Inclusive no YouTube tem uma das reportagens que eu fiz no SBT. Não, na Record, desculpa. E fui pra rua. Fiz várias reportagens, fiquei a semana toda lá. Claro, chateada por conta da minha colega, né? Porque eu tinha um carinho muito grande por ela, mas ao mesmo tempo feliz porque eu estava na rua. Sim. E sonhando com uma possível vaga. Surgiu nesse meio tempo, em Itapetininga, abriu uma afiliada lá, só que não tinha ainda profissional. E eu sonhava em ir para lá, né? E demorou muito tempo. Eu me lembro que eu saí de lá e ainda não tinha um repórter. Primeiramente, foi somente a parte comercial. Enfim, quando deram os 3 meses, e eu já não estava aguentando mais, o meu chefe chegou para mim e falou assim, Dani, eu tenho 2 notícias para você. Eu tenho uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro?
Daí eu falei assim, ai, fale a ruim primeiro. Falei, Dani, a notícia é que não dá pra você ficar aqui mais como produtora. Ele falou assim, Dani, você é repórter, você não é produtora. Daí eu falei assim, eu tenho que confessar que é verdade, eu não me dou bem mesmo com isso. Daí ele falou assim, eu falei assim, então fale a boa. Eu falei assim, tem uma vaga pra você em Franca, topa? Nossa. Ai, daí, como repórter, né? Daí, naquela ocasião, eu estava terminando o curso de letras, né? Para ser professora de língua portuguesa e literatura. E daí, a partir dali, eu fiquei pensando o que eu queria da vida. Né? Eu tive que tomar uma decisão. Daí, naquela ocasião, conversei com meu esposo, pensamos juntos. E eu achei muito legal, porque ele falou, Dani, se você quiser, a gente vai. Eu topo ir lá sem emprego. E nós vamos, vai depender de você. Junto ali. Me apoiando. Daí nós pensamos, analisamos principalmente o aspecto financeiro, de mudar de cidade, daí tinha os gastos na própria cidade, né? E a TV não teriam ajuda de custo. Né? Eu teria uma semana para ir para Franca. Pensando nisso, eu resolvi recusar o convite e partir para outra área. Com dor no coração, confesso. No início eu chorava quando eu via a reportagem, porque eu sentia muitas saudades. Mas como tudo na vida, a gente fecha ciclos e a gente sobrevive. É verdade. Mas o que eu falo muito, principalmente voltando no assunto de liderança, porque eu estudei essa temática, eu brinco que foi a melhor demissão que eu tive na vida. Por que eu tive a melhor demissão? Ai, você tá falando disso aqui. Meu Deus, que tristeza. Sim, mas ainda foi melhor. Porque quando ele falou isso, ele comentou assim comigo, Dani, ele comparou com um jogo de futebol. Ele falou assim, pega um goleiro, Dani, e coloca pra jogar pra ver se o negócio vira. Daí eu falei assim, tem sentido, né? Como produtora eu não estava feliz. E claro que eu senti, porque eu queria continuar como repórter, né? Sim. E não foi possível. Depois de um tempo surgiu a vaga em Itapetininga. Fui informada para pleitear essa vaga, mas eu nem tentei. Porque eu já estava... já estava em outra área. Já estava em outra área, estava feliz do jeito que estava e não resolvi fechar o ciclo de verdade. De verdade. Mas até lá no fundinho. Fechei, mas tem ainda uma algumas... coisa palpitando ali. Fica sempre, Fica mas palpitando, aquela saudade, né? Faz parte, né? O futuro da a vida. Deus pertence, né? Quem sabe aí. Outro ciclo, quem sabe, né? Mais pra frente. Sim. O importante é estar feliz nesse momento. Sim. Né? Mas você sabe que eu acho curioso que tem alguns alunos, porque eles, assim que eu me torno professora deles, eles pesquisam a minha vida. E é muito fácil colocar no YouTube, porque você colocar jornalista Daniela Mendes, tem tanto no meu canal, né, como no próprio... porque eu fiz 2 canais. Na época eu coloquei algumas reportagens, depois eu fiz o que eu tenho até hoje, né? Então daí eles investigam, YouTube, eles Instagram. olham, E daí eles falam, já teve situação que o aluno falou assim, por que você não volta pra TV? Daí eu falo assim, mas se eu voltar pra TV, eu não vou ser mais sua professora. Mas não tem problema, porque eu vou te ver todo dia. Então, torcida tem, mas eu não me vejo nesse momento do jeito que era. Entendi. Principalmente por conta da vida corrida. Eu não conseguia me imaginar, Tati, mãe e repórter. Isso pesava muito pra mim. Porque quantas vezes eu tinha horário para entrar e não tinha horário para sair. Eu entrava, por exemplo, 8 horas. Era para eu sair às 3 da tarde, teoricamente, que é a carga horária do repórter. Quantas vezes teve rebelião, veio uma autoridade e eu fiquei até 9 horas. Se alguém me perguntar quantas consultas você desmarcou, eu vou falar, não sei. Foram muitas. Entendi. Então, porque o pessoal não vê que o repórter de rua é um trabalho sofrido. Né? As pessoas acham que é a mesma coisa de um apresentador, né? E é completamente diferente. Vocês estão ali na ocasião do que aconteceu, que nem esses dias estava acontecendo, né? Infelizmente, do avião que caiu. O rapaz estava lá na chuva,
chovendo, ele tava lá nossa, um frio, e o cara tava lá à noite, e ele tava lá falando e tal. Eu falei, meu Deus, e vai saber quanto tempo que ele tava lá esperando para chegar o horário dele estar falando ali, né? Então, é muito sofrido. As pessoas acham que é um mar de rosas só porque está no SBT ou em qualquer uma emissora que seja, né? Mas não é assim. É aquela velha história. Tu não vê os tombos que eu levo, mas as pingas que eu tomo, ninguém vê, né? Então, ao contrário? Falei errado? Não, é isso mesmo, né? Então é bem complicado. Nossa, esses dias mesmo eu falei, meu Deus, num frio desse, chovendo, e o cara tem que estar lá e pingando ali e fazer o quê? Vai que pega uma gripe, mas tem que estar lá, firme e forte. Você está falando, eu tenho horário para entrar, mas não tenho horário para sair, eu sou mulher, né? Tem que ser mulher, tem que ser mãe, e esposa, dona de casa e tudo mais. E como é que você faz isso sendo repórter, né? Então, é bem difícil. Mas, e aí, você decidiu, então, ser pedagoga, né? Sim. E aí, ali, você já começou a praticar, ou você fez mais alguma outra faculdade? Na verdade, eu tinha feito letras até então, né? Eu fiz jornalismo e depois letras. Depois de um tempo, eu fiz pedagogia. E nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava na TV, no SBT, eu já iniciei na profissão de professora. Junto? Sim, Nossa, eu trabalhei um tempo. Eu trabalhei um tempo, então acho que eu até fui mais tranquila para a área, né? Porque eu trabalhei um tempo no ensino superior, eu dava aula em faculdade e dava aula numa escola, num colégio. Então eu conciliava as duas profissões até que eu migrei para a área da educação. Depois eu fiz pedagogia, né? Ali você sempre deu aula nesse começo em Sorocaba ou foi em outros lugares? Eu dava aula em Sorocaba. Sorocaba. Aí depois que você resolveu dar aula para criança? Sim, depois que eu fiz o concurso, né, em Salto de Pirapora, e daí fui. Aí você veio para cá? Sim, para mim foi tudo novo. Eu trabalhava num colégio, mas eu ainda trabalhava como professora de português, como especialista num 5º ano, porque 5º ano pertence ao Fundamental 1. Né? É o pedagogo, normalmente, é o pedagogo que dá aula. Daí tinha um projeto numa escola que eu trabalhei, logo depois que eu saí da TV, que queria fazer... Eu achei muito interessante porque eu dava aula de português para o 5º e para o 6º ano. O 6º ano, por ser Fundamental 2, é um desafio muito grande para a criança. Né? Até mesmo porque está naquela fase de pré-adolescência. E daí sai de uma rotina que é um professor praticamente, embora tenha algumas disciplinas, como arte, educação física, que são professores diferentes. Mas, no 6º ano, aumenta significativamente. E essa escola tinha um projeto, era um colégio particular, que o professor de português fazia essa transição. Dava aula no 5º e no 6º. Então, o aluno, quando ele passava para o 6º, ele tinha uma referência como professor. E foi muito interessante. Nessa escola eu trabalhei aproximadamente 5 anos e foi uma vivência muito boa. Entendi. Porque era uma escola que tinha uma praça para a gente poder ler. Ai, que gostoso. Então a gente fazia aula de leitura assim, embaixo da árvore. Então era um clima muito gostoso, né? E eu fui funcionária de um ex-professor, que inclusive eu cito no meu livro esse professor, que foi muito significativo para eu deixar de ser tão tímida, vamos dizer assim. Né? Legal. E ele foi meu coordenador, e ele era uma referência, um grande líder. Que bacana. Então, já que você entrou aí no seu livro, vamos começar a comentar dele, depois a gente volta, que eu quero entender um pouquinho sobre a neura em que você entrou, né? Neuropsicopedagoga. Isso. Então, eu quero saber um pouquinho mais dessa história. Gente, ela comentou agora sobre o livro dela, e eu vou mostrar aqui para vocês, memórias afetivas. Essas coisas me encantam, né? E, olha lá, em construção do professor na perspectiva. Sim. Quem é esse? Henri Vallon. Henri Vallon. Quem? Sim, ele é contemporâneo de Piaget, de Vygotsky. Só que ele não é tão conhecido como os dois. Mas ele é muito importante para a área de pedagogia, para a área da educação, né? Mais especificamente pedagogia. Tá, então eu vou mostrar aqui para vocês e ela vai falar um pouquinho deles, tá? Então, memórias afetivas, a construção do professor na perspectiva de Henri Vallon. Henri Vallon. Muito bem. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Eu não conhecia.
ganhei esse livro maravilhoso que eu vou ler e mostro para vocês e conto para vocês depois, tá bom? E ela vai falar um pouquinho dele pra gente. Fala um pouquinho como que foi, né? Como você decidiu fazer esse livro e conta um pouquinho dele pra gente. Sim, esse livro, ele foi feito baseado na minha dissertação de mestrado. Eu fiz mestrado na PUC de São Paulo, na área de Psicologia da Educação. E depois de um tempo, ele se transformou nesse livro. Então, foi a minha dissertação. Então, foi o que eu estudei no mestrado. Entendi. Eu estava no grupo, especificamente, desse estudioso, de Henri Vallon. Ele foi um francês que deu muitas contribuições para a área da educação. Em relação à psicomotricidade, em relação a levar em consideração a criança, né, a pessoa como um todo, como um ser integral. Levar em consideração o aspecto afetivo, motor, como integral. Não levar em consideração um aspecto somente. E ele fala muito, que é o que eu trago no livro, a constituição por meio do outro. Então, eu trago nesse livro aquela reflexão de que o outro nos constitui. Eu sou a Daniela hoje, mas eu tenho um pedacinho de cada pessoa que passou na minha vida, inclusive dos autores que eu li. Interessante. Isso me constitui como pessoa. Inclusive a formação, que eu achei muito interessante da editora ter feito dessa forma, são tijolinhos. Porque nós somos constituídos. É muito comum nós vermos, eu principalmente que trabalho na educação e tenho contato com tantas pessoas, quando eu vejo uma criança que ela vai bem na escola, que ela tem aquele interesse, que ela quer aprender. Quando você conversa um pouco com a família, você vê aquela história consolidada, aquela família presente, aquela família que faz a diferença. E você percebe claramente que aquela criança tem grande chance de ser um adulto saudável, de uma pessoa melhor. Então, isso é a constituição. Claro que nesse estudo eu falo do professor, né? Que ele trabalha a literatura. Eu entrevistei uma professora de uma escola de São Paulo, de um colégio tradicional francês, e que ela traz essa reflexão sobre a importância da literatura e das pessoas que a constituíram. Entendi. E o que eu acho mais interessante, que eu gostaria de compartilhar, é que a minha entrevistada na dissertação, ela foi alguém muito especial na minha vida. Porque a minha história vinha de encontro com a dela. Nossa. E como pesquisadora, porque quando nós fazemos uma dissertação de mestrado, de doutorado, é um pesquisador, né? Então a gente está fazendo uma pesquisa. Sim. E para mim foi muito significativo. Por isso que o nome é Memórias Afetivas. Porque então, eu já ia até perguntar para você por que esse Memórias Afetivas. Foi muito interessante. Eu vou contar um pouquinho da entrevista, porque foi muito significativo e eu conto em detalhes no livro. Essa mulher era uma professora há um bom tempo, só que ela não era bem vista pelos pais de alguns alunos. Ela era vista como uma professora muito brava. Carrasca. Sim. Inclusive, ela me contou nesse dia que a turma que ela estava naquele ano, que era um 5º ano, no ano que eu a entrevistei, as mães solicitaram para a coordenadora para que ela não fosse a professora da turma. Porque elas estavam acostumadas com professoras mais gentis, mais amorosas, vamos dizer assim. E parecia que ela não era dessa forma. Foi isso que ela me contou. E a coordenadora manteve essa professora. E foi muito interessante. Porque mesmo os pais indo contra, essa coordenadora falou, vamos dar uma chance, vamos tentar. Não é bem assim. E ela ficou com a turma. Alguns meses depois, os pais a elogiavam. Olha. Porque eles perceberam que aquele jeito dela, ela queria o melhor para os filhos. E hoje a gente vê o quanto que é importante um professor que sabe o momento de agir. Ele não é o bonzinho o tempo todo, o legalzinho. Tem a hora de falar sério, precisa de disciplina, precisa de organização, precisa focar. E tem um horário, tem um momento de se divertir também. Por que não ser feliz na escola? Exatamente. Mas não sem regras, tudo pode. Isso, e nesse momento que ela começou a contar, ela falou assim, porque eu tinha várias perguntas que eu a direcionava, ela percebeu no momento da entrevista
que ela era muito parecida com uma professora do magistério, que cobrava, que exigia o melhor dela, e ela se tornou quem ela era por conta disso. E ela, inclusive, se emocionou e chorou no meio da entrevista. Nossa. Então, foi assim, de uma profundidade, porque eu me vejo nela. Porque eu sou assim. Eu não sou aquela professora boazinha 100%. E tem alguns alunos, principalmente os adolescentes, que não entendem. Porque eles querem, principalmente o adolescente que está numa fase difícil e que a gente entende, né? Nós sabemos que é uma fase complicada. Mas eles querem professor que deixa tudo, que permite tudo, que brinque demais, que leia a pergunta para que eles respondam. E esse não é meu perfil. Eu não consigo ser assim. Eu acho que tudo tem um momento. Sim. Da mesma forma como mãe. Eu ia comentar isso com você, porque a gente comentou na entrevista da nossa amiga Fabrícia, né? Até mandar um beijo para nossa amiga, que a gente comentou que tem que saber falar não, né? E a gente comentou sobre os pais, e mãe e pai tem que saber falar não, não é só amizade, tudo lindo, maravilhoso, né? Então é isso mesmo. A gente comentou sobre esse assunto. Sim, eu até vou citar um autor que eu tenho um carinho muito grande por ele. Ele faleceu em 2015, mas ele foi meu entrevistado, o Issam Tiba. Ele escreveu um livro que foi best-seller, Quem Ama Educa. Ele escreveu o Quem Ama Educa e também escreveu Quem Ama Educa para Adolescentes, entre outros livros. Que legal. E quando eu entrevistei, ele foi muito interessante porque eu não era mãe. E eu tinha combinado com a equipe, como era uma palestra, a reportagem era à noite. E eu combinei de ir com o meu carro e eu já ficar na minha casa. Porque o lugar em que da palestra era próximo da minha casa. Resumindo, eu ia embora depois da entrevista. Eu resolvi ficar para a palestra. Porque tanto ele me convidou, quanto o assessor de imprensa. Eu falei, eu vou ficar. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu tinha a intenção de ser mãe. Eu queria muito ser mãe, só naquele momento que não, mas... né? E pensando futuramente, eu quero ser a melhor mãe que eu consigo ser, né? Eu acho que essa é a meta, deveria ser pelo menos, né? Com certeza. E eu fiquei na palestra e foi linda demais. E ele falou assim, claro, linda demais para quem quer refletir, né? Para quem quer repensar o papel. Em que sentido? Ele chegou até a falar da importância dos pais, pai e mãe, terem uma sintonia. E ele deu um exemplo que até hoje eu vivo falando. Se a mãe diz água, o pai diz vinho, o filho diz anda. E é isso que a gente vê na nossa sociedade. É verdade. Se não tem uma comunicação efetiva entre pai e mãe na educação dos filhos, a chance dessa criança desandar é muito grande. Então, aí é a importância. E ele falou muitas coisas importantes. Inclusive, nos livros dele também ele traz muita sabedoria, né? No sentido, assim, de pensar, de repensar até mesmo o limite. Daí ele colocou que isso a gente vê na prática. Nossa geração, né? Nós tivemos pais muito rigorosos. Sim. Que batiam, inclusive, né? Que chamavam atenção, que não tinha estímulo. É claro que quando eu olho para minha vida, eu vejo muitas coisas ruins, traumas, né? Mas, por outro lado, também não é o amigo do filho. Não pode ser o amigo do filho. E o que ele colocou, e que eu concordo com ele. A nossa geração foi uma geração de pais muito enérgicos, né, gerações anteriores, e agora os pais falam assim, eu não quero isso para os meus filhos. E Só daí, que também não aprendeu outra maneira. Sim, não tem um limite. Não conseguiu encontrar o equilíbrio. Só quer ser amigo. Perfeito. E daí é aí que está o problema. O ser amigo do filho é possível desde que tenha disciplina, limite, que tenha autoridade. Então confunde muito o amigo, ser amigo igual um outro amigo. Eu já tive situações assim, conversa em sala de aula com adolescente, da mãe ter ciúmes da amiga da filha. Por quê? Porque ela está congelada em algum período da vida. Sim, né? A gente que estuda... Eu em breve vou ser terapeuta também, se bem que o psicopedagogo também né? Mas eu estou fazendo um outro curso para ser terapeuta TRG. E a gente vê o quanto
que tem congelamento em muitas pessoas. Então, são traumas que vêm de gerações. Sim. Né? Gerações, de infância, adolescência, infelizmente tem muitos traumas que vem trazendo, é o que a gente fala, vem trazendo, e quando chega nessa parte da fase adulta, atrapalha demais a vida da gente, infelizmente, né? A gente tem também a constelação familiar, que vê essa parte dos nossos ancestrais, né? Então é muita coisa que a gente tem que se trabalhar todos os dias, né? E você comentando sobre essa parte da mãe, do pai, aqui em Salto, eu não sei se tem ainda, mas lá em Sorocaba tem escola de pais. Eu achei muito interessante isso, porque realmente é uma escola para os pais aprenderem a ser pais. Então vai os pais lá e aprende, olha, você tem que fazer isso em relação ao sexo, como que você vai falar para o seu filho, você tem que falar, não tem que falar. Então é uma coisa tão interessante, eu fui em algumas palestras deles e eu achei muito bacana, porque realmente muitos pais têm que ter uma escola, porque igual você falou, viemos de um tempo no qual se batia, era carrasco, e hoje é totalmente liberal. Então não tem esse meio termo, não tem um equilíbrio no qual você tem que ser mãe, você tem que ser legal, você tem que ser amigo, mas você também tem que ter limites. O pai e a mãe veio para educar, veio para explicar, para mostrar o que é certo e o que é errado. Mesmo que seja falando com calma, mesmo que você fale, você não precisa chegar e olha para conversar com um filho, você chegar explodindo e brigando, não precisa, mas você tem que falar, olha, esse copo aqui é ruim, esse copo é bom. E tem que falar, você foi feito para aquilo, né? Mãe e pai foi feito para isso. Mesmo que seja como um amigo, educado, né? Mas tem que falar. E tem que dar limite. Infelizmente você fez errado, então agora você não vai ter mais isso. Porque tudo aqui tem que ter limites, tudo aqui tem que ter regras. A casa existe uma regra, né? É a mesma coisa de marido e mulher. Se não existir um limite ali, você fala, o outro faz o que quiser e tá tudo bem, somos amigos, não é assim que funciona, né? Então, a vida da gente é assim, poxa, vai no emprego, você tem que ter um limite, você não pode chegar lá e fazer o que você quiser. A empresa é maravilhosa, o patrão é bacana e tal, mas não é chegando e fazendo qualquer coisa que vai dar certo. É assim, a mesma coisa para os filhos, né? E infelizmente, as pessoas não têm realmente esse equilíbrio e as crianças, os adolescentes, principalmente, estão se perdendo, né? E aí não tem essa conversa em casa, não tem esse diálogo, não é? E aí o que vê? Isso aqui. E ainda se vissem coisas boas. Eu tenho várias hoje. Eu sou terapeuta, né? E trabalho com reiki, mesa radiônica, e tô até virando psicóloga já, sabe? Porque quando a gente é terapeuta, as pessoas gostam, né? De estar conversando com a gente, passando. Então tem muitos adolescentes hoje problemáticos, com grandes problemas de ansiedade, depressão, e aí eu sempre comento sobre isso aqui. Isso aqui é uma coisa maravilhosa se souber usar. Então, internet tem 1000 coisas para você poder usar para o bem, mas também tem 10 milhões para o mal. E aí é o que o adolescente fica ali em TikTok e tudo isso e acaba piorando o processo dele, né? E ainda não tem esse auxílio em casa e acaba de vez. Né? Mas você, mais do que eu, estou falando até demais já, mas você é a que mais entende ainda sobre os seus alunos, né? E eu queria saber, depois que você aí fez tudo isso, eu queria saber essa parte da neuro, né? Neuropsicopedagoga, e fala coisas que eu gosto bastante sobre a nossa mente. Eu amo sobre tudo isso. Como que é esse trabalho seu? Então, como psicopedagoga, eu atendo em clínica. Como que funciona o processo? Tem o processo de avaliação, né, que tem vários testes, inclusive a anamnese com a família, para ver como que a criança aprende, tem uma visita à escola, para ver, porque cada um aprende de um jeito, né? E daí tem os testes para saber se tem alguma... se ele se concentra, são vários testes. E depois de
emitir o parecer, porque quem dá o diagnóstico sempre é um médico. Mas o psicopedagogo, ele pode auxiliar dando um parecer para que o médico tenha mais subsídios para passar um diagnóstico. E depois tem o processo de intervenção, que o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo, ele trabalha, os dois profissionais, né, trabalham na parte de intervenção também. Então, ajudam a criança ou adolescente a se desenvolver, a aprender, mas de uma forma lúdica. Traz algumas questões, é claro, nada impede de ter alguma escrita e leitura, mas trabalha muito no concreto, porque tem muitas crianças que enfrentam dificuldades no processo de ensino-aprendizagem porque elas não conseguiram ainda entender o código. Elas não conseguiram ainda ser alfabetizadas. E quando trabalha de uma forma lúdica e vê como que está a concentração da criança, tem todo um trabalho por trás. E trabalha junto com os outros profissionais. E nisso tem resultados positivos. Qual que é a diferença de uma e de outra? A psicopedagogia leva em consideração a psicanálise. E a neuropsicopedagogia é a neurociência. Então, a gente estuda tudo isso. Eu fiz questão de fazer as duas formações, porque eu acho que nunca é demais. Sim. Eu acho que para ser um profissional de excelência, a gente tem que estudar. Tem que ter a responsabilidade, porque é a vida de alguém. E eu fico pensando assim, seja qualquer profissão que eu exerci até hoje, eu penso assim, eu me contrataria? Eu queria ter uma profissional como eu? Então, isso é muito importante para ter segurança, porque a gente sabe que isso em toda área, né? Tem profissionais excelentes que estão buscando melhorar a cada dia e tem os medíocres, isso em toda a área. E eu acho que quando a gente se propõe fazer algo, principalmente quando mexe com vidas, a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que fazer o melhor a cada dia. Até eu gosto muito daquela frase do Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito dele. Ele fala assim, eu vou fazer o meu melhor enquanto eu não tenho condições de fazer melhor ainda. Então é mais ou menos isso. Então eu amo o que eu faço, eu estou muito feliz. Tem muita gente que fala assim, ai, mas você sente saudade, como a gente estava falando de ser repórter? Eu falei, olha, eu até sinto, mas eu estou tão feliz do jeito que eu estou, que eu não penso em voltar para uma TV. Então, assim, e outra coisa que eu acho muito interessante é a visão que vai mudando, né? Quando eu pensei em fazer psicologia, foi antes de fazer jornalismo. Quando eu olho para minha trajetória, para minha história de vida mesmo, eu falo assim, mas eu acho que naquela época eu não devia estar tão preparada, porque eu tinha muitos traumas, muitas coisas para serem resolvidas. E eu acho também, mesmo que eu fizesse um pouco depois, o jornalismo, ele traz um lado muito crítico para a pessoa. E esse tempo que eu deixei de ser repórter, eu pude cuidar mais de mim, de ter um autoconhecimento mais apurado e de entender melhor o outro, não julgar como eu julgava, porque um jornalista, o que ele tem que fazer? Um repórter tem que ficar sempre atento, dependendo para fazer uma pergunta, para ver se descobre a verdade, né? E como psicopedagoga, né, ou terapeuta, a gente tem que ter um olhar diferente. E mesmo que a gente vê, por exemplo, que existe um trauma, que tem um problema ali, a gente tem que ser acolhedor, não pode ter o julgamento. Então, isso eu acho muito interessante, esse distanciamento. Então, hoje eu falo, porque eu tiveram algumas vezes que falavam assim, por que não deu certo de eu fazer psicologia? Porque eu via que eu andava, voltava para psicologia, porque eu fiz mestrado em psicologia da educação. E daí eu me questionava, por que eu não fiz naquela época? Ai, que triste dos meus pais não terem condições. Hoje eu vejo com um outro olhar. Hoje estou mais madura, eu estou com esse olhar sem preconceito para atender, mais acolhedor. Então eu acho que muda a visão. São duas coisas, né? Você adquiriu uma bagagem, né, grandiosa nesse tempo todo que você trabalhou. E a segunda é porque depois que você começou a estudar sobre isso e começou a atender as pessoas, realmente a gente começa a ter outro olhar. A gente olha as pessoas de uma maneira diferente. Você fala, poxa vida, eu também tive isso, sabe? E aí você fala que você pode ajudar aquela pessoa sendo que você já teve. Você fala, poxa vida, eu vou mudar a vida, eu vou transformar a vida daquela pessoa. Então, os nossos pensamentos, o nosso jeito de tratar começa a ficar diferente.
não é? Sim. Fica diferente. Cada dia mais que você atende mais e mais pessoas, a gente vai ficando mais diferente. Sim. E a empatia é muito importante. Muito. Porque eu vejo pelos pais que eu tenho contato, né, com as mães. Eu sempre me coloco como mãe também. Por exemplo, em relação ao vício em tela. A sociedade que nós estamos vivendo. Não tem jeito. E não tem como fugir disso. O que não pode é o vício. Agora, estabelecer uma rotina, deixar alguns horários estabelecidos, não ter medo de falar não para o filho, de colocar limite. Vai ficar bravo, vai ficar, mas vai entender, vamos conversar, não é? Isso é fundamental. E toda vez que eu converso, eu entendo, eu acolho essas famílias, porque eu sei que não é fácil. Eu tive uma experiência particular algumas semanas que eu fiquei assustada. Teve um dia, o meu filho mais novo tem 8 anos. Ele perguntou assim pra mim, era uma semana que eu tive muitos compromissos à noite, sabe? Daí ele perguntou assim pra mim, mãe, você vai sair hoje? Daí eu falei assim, hoje não. Por quê? Não, nada. Daí eu olhei pra ele e falei assim, fale a verdade. Você queria ficar no celular. Então por quê? O pai se distrai, vendo algumas coisas, e ele acaba ficando mais. E a mãe, quem é? A mãe chata, entre aspas, né? Já deu o tempo, acabou, já leu hoje, já fez isso, já fez aquilo. Então ele tava torcendo para que eu saísse mais. E daí, claro, que daí eu repensei, falei, tenho que ter menos compromissos à noite para ficar mais tempo com ele. Pra pegar mais no pé. Sim. Inclusive, Tati, tem pesquisas que comprovam que filhos de mãe chata, teoricamente, porque pro adolescente é chata, né? Que proíbe, que não deixa ficar tanto tempo na tela, em tela, em dispositivos, né? São pessoas de sucesso, são adultos de sucesso. Meu Deus. Então, olha como será que eu vou errar nisso? Será que eu vou errar? Porque assim, falando um pouquinho da minha filha, né? Minha filha meu Deus, é um exemplo, sabe? É só orgulho, me dá só orgulho, graças a Deus. Só que eu sempre tentei realmente ser uma amiga da minha filha, sempre tentei... Por que ser o amiga que eu falo? Porque eu sempre quis que ela contasse tudo pra mim antes de qualquer pessoa. Então eu gostaria muito, sabe, que falasse sobre namorados, sobre escola, tanto que para ela não falar comigo, ela tá na escola agora, para ela não falar comigo eu tenho que desligar aqui, porque se acontece, caiu um copo lá, ela, mãe, caiu um copo aqui, ela vai fazer 18 anos, né? Então assim, só que eu sempre tentei ser boa, mas sempre assim, nunca bati, né? Graças a Deus nunca bati, porque quando ela era pequenininha eu pensei, falei, poxa, será que eu gostaria de apanhar para aprender? Não, né? Então vou tentar de outra maneira. E tentei, deu super certo, né? Hoje ela vai fazer 18 anos, mas ela já faz 1 ano que está dando aula de inglês na Nipo. E muito bonitinha, maravilhosa. E já sabe o que quer, vai ser... como que é o nome mesmo que ela falou? Bióloga marinha. Né? Que linda. Ela quer fazer biologia marinha. Então, assim, eu sempre fiz, ela me surpreende a cada dia, mas eu sempre quis ser essa mãe boazinha. É isso que eu tô falando, eu já fiquei com medo. Eu sempre quis ser essa mãe boazinha, mas eu sempre, por exemplo, até comentei com a Fabrícia da outra vez, que eu falava assim para ela, filha, você errou, então eu já tirava alguma coisa dela, né? E sempre falei assim, se eu falasse para ela, 1 semana, por exemplo, que você vai ficar sem celular, eu me matava, eu aguentava, mas eu nunca voltei atrás. Porque uma coisa que eu sempre falei para ela é que a gente tem que ter palavra, né? Nunca voltar atrás. A partir do momento que você voltou uma vez com a sua palavra para o seu filho, a sua palavra não vale mais. Concordo. Né? Então, aí... E é isso que eu sempre... Então, assim, por exemplo, se eu falasse para ela, eu já falava, opa, vou deixar só um dia, porque eu não vou aguentar 1 semana, né? Então, veja bem o que você aguenta em falar isso pro seu filho. Mas eu sempre tentei ser boazinha. Mas você estabelecia limites, você fazia combinados. Sim. E isso que é importante. Eu vou esclarecer o chata. Que bom! É o seguinte, o chata é no sentido assim... Principalmente na adolescência. Entre ficar no celular, por exemplo, quando a minha filha está super bem no celular. Fala assim, Ana Laura, já deu o seu tempo. Ai,
ela estava num momento assim muito gostoso, sabe? É nesse sentido. Eu, por exemplo, teve um dia que eu perguntei, eu sou chata? Ela falou assim, não, mãe, você é justa. Ai, que ótimo. Isso é maravilhoso ouvir. Maravilhoso. Você fala, você combina comigo. E daí ela até fala, ela tem uma fala que eu dizia, ela repete, palavra é palavra. Você deu a palavra, é palavra. Eu falei, é verdade. Maravilha. E é gostoso então, ouvir. Sim. Então, é no sentido, esse chata, é no sentido assim de não ser liberal demais e fazer acordos que é possível. Perfeito. Isso é perfeito. Se você sabe que você não vai aguentar, não faz. Isso. Né? Isso é importante, porque entra naquela frase. Né? Você disse e não cumpriu. Isso. E daí vai desandar. Então, essa questão... Você falar e não falar, para a criança é a mesma coisa. Quando perdeu o crédito, é muito difícil recuperar. É muito difícil pegar as rédeas novamente. O que eu vejo assim, na nossa sociedade são muitos adolescentes desrespeitando os pais, desrespeitando os professores, porque não tem limite. E ao fazer isso, não precisa ser aquela obediência cega como era antes, mas tem que ter uma obediência. Né? Tem que ter limite. Senão né? É bagunça. Sim. Então é isso que é importante, estabelecer os combinados e cumprir aquilo. Então, esses dias mesmo eu aprendi que a gente não deve ficar colocando o celular carregando no quarto, né? Então, gente... Prestem atenção aí para não colocar o celular no quarto carregando, porque tem essas energias e atrapalha a nossa parte cerebral, né? Então aí falei para ela, filha, olha, não coloca mais o celular para carregar no seu quarto, porque dá problema. Então a mamãe aprendeu isso, é melhor a gente não colocar mais. Menina, mas eu falei uma vez só. Nunca mais ela colocou no quarto o celular. Ela coloca à noite para carregar na sala, na cozinha. Aí de manhã, quando ela levanta, ela vai lá e tira do carregador. Então é impressionante, sabe? Então é isso que é legal, é bacana, porque você tem uma experiência com a sua filha, e gostosa assim, um pouco chata, né? Mas aí uma vez só, você não precisa ficar se matando para falar, e cada hora você tem que falar de novo. Graças a Deus, isso não existe com a minha filha. E é por causa desses limites, né? Sim. Então é bacana. Então, que bom, eu sou chata um pouco. Viu aí, filhinha, que bom que a mamãe é chata. Você vai ter futuro, meu amor. E é verdade, eu não tenho dúvida quanto a isso. E até mesmo de ser autor da sua própria vida. Hoje, na educação, se fala muito de protagonista. Inclusive, na BNCC, que é um documento, que é a base, né, que norteia o trabalho nas escolas, especificamente dos professores, tem diversas vezes a palavra protagonista. Só que a gente só consegue formar, nós da educação, formarmos protagonistas se estivermos alinhados com a família. Se não tiver isso, a escola faz um trabalho e a família vai destruir. Porque precisa dessa parceria. Até inclusive nas reuniões eu sempre falo, eu sei que essa palavra parceria vocês ouvem muito tempo, há muitos anos, mas a gente precisa continuar. De nada adianta fazer um trabalho efetivo, até mesmo no aspecto socioemocional, se a família não auxiliar nesse sentido. E, inclusive, é visível que tem algumas famílias que precisariam muito de cura interior, de buscar resolver essas feridas do passado. Porque nós que estudamos, né, sabemos o quanto que o inconsciente... influencia na nossa vida, né? Como nós falamos anteriormente sobre o congelamento, tem muitas pessoas que ficam congeladas no passado e isso vai passando. Então, para ter um adulto saudável, um filho saudável, muitas vezes, ou na maioria das vezes, precisamos cuidar de nós mesmos. A maioria, né? Sim, a maioria. Hoje, eu como terapeuta, eu vejo que todo mundo tem que fazer terapia. Você acha que você tá bem? Não, mas tem uma coisinha enraizada em algum momento da sua vida, tem alguma coisa lá.
Então, é importante que todo mundo faça terapia. E os pais, principalmente, porque está passando de geração. Eles precisam cortar ciclos, precisam cortar vivências que eram do pai deles, né? Passou para eles e agora eles estão passando para os filhos. Eu mesmo falei para minha filha, nossa filha, a mamãe quer cortar tudo que não vá para você. Porque existe isso, né? Essa coisa de estar passando de geração em geração. Sim. Então, a gente precisa realmente... essa coisa de mãe e pai é complicado. Porque, primeiro, que a gente não veio lá com uma bula, né? A gente não vai empurrando do jeito que dá. Segundo, que as pessoas realmente precisam de ter uma escola de pais. Sim. Infelizmente, hoje precisa, uma escola de pais e as pessoas precisam passar por terapias, os pais, para poder ter filhos melhores hoje em dia. E a outra coisa que você falou que eu gostei bastante é esse engajamento entre pais e professores. Hoje, as pessoas mudaram o conceito, elas bagunçaram. Elas acham que a escola deve educar. Quem educa são pais. Sim. Pais e mães foi feito para educar. Escola foi feito para profissionalizar as crianças. A escola está ali para quê? Para que você aprenda a ler, escrever, ser um bom profissional, ter uma boa faculdade, ser um bom profissional. Educação se aprende em casa. Isso que foi bagunçado. Sim. Inclusive, eu por concordo. Isso que tá do jeito que tá. Sim. Os professores, eles têm uma demanda muito além do que eles dão conta. Nesse sentido. Porque tem crianças, por exemplo, adolescentes, que não falam aquelas palavrinhas mágicas que se aprendem em casa, são reforçadas na educação infantil e eles não falam. Simples, desculpe, por favor. Com licença. Não sabem o que é isso. Então, é uma sociedade que nos preocupa. Porque como que vai ser daqui a alguns anos? Se hoje já tem tanta dependência afetiva, imagine daqui a alguns anos. Inclusive, o Mário Sérgio Cortella, que eu vou citar novamente, ele até propôs em um vídeo que eu achei muito interessante, que ele sugeria até a mudança da palavra educação para escolarização, no caso da escola. Então, ficar educação vem de casa, os pais, e escolarização na escola. Para ver se isso... Ele coloca num vídeo muito interessante essa reflexão, porque ele é filósofo também. E eu fico pensando, não vou dizer que a nomenclatura iria mudar 100%, mas talvez fazer pensar sobre... Não sei, eu acho que nós temos que pensar alguns caminhos para ajudar. Porque está uma inversão muito grande nesse aspecto. E aí fica difícil para os professores estarem ali, primeiro, porque eles não têm essa educação em casa. Então, o professor ficou como o chato, o nojento, e ele está ali para fazer outro papel. Não é o papel que ele está fazendo hoje. Hoje ele está tendo que educar e falar, viu, senta, levanta, pede licença para beber água, agora não pode, tira a mão daqui, põe a mão ali, você pode parar de falar. Isso aí é coisa que você aprende em casa. Que enquanto um fala, o outro abaixa a orelha. Sim. Então, isso é coisa que você aprende em casa e aí você tem que aprender na escola. Não, na escola eu fui ali para aprender a ler, a escrever, a fazer conta, para ser um bom profissional, para mim entrar numa empresa não é? E crescer profissionalmente. Mas não é para isso. Sim. A maioria das crianças hoje saem de lá sem saber ler e escrever. Até porque são 40 alunos numa sala, aí a gente vai até entrar em outra história, mas são 40 alunos numa sala de aula onde que ninguém para de falar um minuto. Como que um professor vai dar alguma matéria, alguma coisa, e explicar direito, ensinar direito?
É complicado. Sim. É complicado. E tem casos, inclusive, que os filhos reclamam dos professores que estabelecem limites e os pais, mais especificamente as mães, se incomodam de mandar lição com uma certa frequência, de cobrar a rotina de estudos do filho, do aluno, de instigar esse aluno a ler a pergunta e ele tentar responder. Então é muito complicado, porque daí essa ausência, muitas vezes, faz com que cobre de quem? Quem que é o culpado da história? Muitas vezes é o professor, você coloca o professor como culpado. Então, muitas vezes, o problema está na família, na falta de atenção, na falta de diálogo, mas quem que vai ser o culpado no fim da história? A escola, o professor. Se o professor é mais exigente, então, dependendo do lugar, ele nem fica. Nossa. É um papo bem difícil, até comentar esses dias, diz que vão colocar mais horários para as crianças na escola, né? Aí eu falei assim, coisa que mais tempo na escola vai mudar alguma coisa, né? Só está diminuindo a média das crianças na escola, cada vez mais vem diminuindo. Mas por quê? Porque não tem, existe frequência, mas não existe realmente o estudar. Tá ali o tempo todo. Antigamente, com quinta série, o povo já sabia o que sabe agora no segundo, terceiro colegial, né? Os estudos de antigamente, mas por quê? O pessoal ia realmente na escola para estudar. Né? E hoje não, hoje ficam-se o dia inteiro na escola e a nota lá embaixo. Então, é muita coisa que tem que mudar, tanto em casa, aprender, gente, que pais e mães educam, né? E ali na escola aprende a ser um grande profissional. Mas tem muita coisa a ser mudada, tanto na parte da educação, realmente, auxiliar mais os professores até, eu acho isso. Então, fora em casa, é um tema amplo para a gente poder falar, né? Mas que realmente as pessoas têm que se conscientizar. E fora isso, dessa parte, as pessoas precisam de muita ajuda também. Sim. Os próprios pais precisam de muita ajuda, porque lá atrás também teve crenças de pais e mães que vêm trazendo até hoje. Sim. Muitos pais também, eu acho que é assim, eu não sofri porque aconteceu isso comigo, então vou fazer isso com meu filho e também não vai sofrer. Sim. E não é bem assim, gente. O que você não quer para você não quer para o seu filho. Deus já colocou para a gente que não querer para o próximo, né? Faça para a gente o que gostaria para os outros, né? Então, imagine para o próprio filho. Viu? Se meu pai me batia, então por que eu vou bater no meu filho? Se você não gostava, caramba, por que você vai bater? Sim. Né? Então, são coisas que não faça aquilo. Mas é complicado, né? Sim. Até ajudar, mas tem muita gente que precisa realmente de ajuda em relação à terapia para poder ajudar o seu próprio filho. Sim. E algo que eu considero também muito preocupante é a dependência afetiva. Tanto dos pais em relação aos filhos, de querer fazer muito por eles, como no futuro, quando são adultos. Eu conheço várias histórias de mães que interferem muito na vida adulta do filho por conta de traumas. Então, aí, a importância de buscar ajuda de verdade, né? No sentido de ninguém, igual você falou, não tem receita, não tem manual, mas temos que buscar, né, o autoconhecimento, terapias diversas, né? Por que não a constelação familiar para descobrir o que aconteceu, de onde que vem tudo isso, e ser humilde para procurar ajuda, porque e não adianta também ficar só se culpando, porque tem essa situação, eu tô estragando vítima, meu filho, né? Tô arrasando com a vida dele. Não, tem que ter ação, tem que ter atitude, porque cada um é único e a pessoa é responsável pela sua própria vida, não é pelo outro. Eu gosto muito daquela comparação de solidão e solicitude, né? Porque você fala assim, solidão é você estar só. Né? E por que não pensar de uma forma diferente? De estar com você mesmo e estar feliz com a sua companhia. Quando isso acontece, você consegue se despreender das pessoas. Então, entender que o filho tem vida própria, vai se casar ou vai mudar de cidade, até de país, e tá tudo bem. Exatamente. Os irmãos vão ter a própria vida e assim vai. A vida fica muito mais leve
quando a pessoa entende de verdade a diferença desses dois termos, né? De não se sentir sozinha. E existe muito isso mesmo, as mães ou pais não querer que os filhos voem, né? E precisa porque senão realmente, como você falou, vira uma dependência emocional muito grande e quer ali, tudo grudadinho, tudo enfiadinho, e acaba que atrapalhando a vida dele, do filho, porque ele precisa ser um bom profissional, ele precisa ter os filhos dele, ele precisa ter a mulher e tal, e isso acaba que atrapalhando a vida, né? Sim. Porque vira essa dependência emocional. Eu preciso que eles estejam sempre comigo, mas isso também já foi uma coisa de infância, né? Sim, na maioria das vezes. Tem até um termo agora que o pessoal está usando, que são pais, mães, que são emocionalmente mesmo, mas que são... Como que é o nome, amor? Você lembra? Não vai lembrar agora. Então, como, não é... Nossa, se eu lembrar, eu aviso. Mas são pais e mães, tem até amigos, que são muito, como se fosse possessivos, sabe? Quer todo o tempo do lado, é que eu não vou lembrar a palavra agora. Mas que a pessoa fica o tempo todo ali e fica querendo que fique junto. Condependente, será? Narcisista. Hã? Narcisista. Narcisista. Né? Hoje tem Lembrei muito... da Calu aí, né? É a Calu que comentou, uma outra terapeuta comentou. Então, são pessoas narcisistas, mãe, pais, que realmente quer ali que aquela pessoa esteja o tempo todo do lado, e isso acaba que atrapalhando profissionalmente, financeiramente, a pessoa... Tanto o narcisista quer ela grudada, só que ela manteve aquilo ali por muito tempo e a pessoa acaba ficando com uma codependência dela. Sim. Então ela não consegue crescer porque ela tem que satisfazer o ego dessa pessoa. Nossa, é muito complicado. Sim. Então cada vez que a gente... ser terapeuta é muito bom, é muito bom. Mas a gente vai aprendendo e vendo que cada vez mais a sociedade precisa de ajuda. Sim. Em relação ao termo narcisista, realmente ele é um transtorno de personalidade quando diagnosticado, que tem alguns casos, tem um protocolo que os médicos vão fazer o diagnóstico. Mas tem também as pessoas que têm traços de narcisistas e muitas vezes não caracteriza como patologia. Mas ela, por conta dessa dependência, por conta desse trauma, tem características muito fortes de narcisistas. Os profissionais, no geral, terapeutas, psicólogos, têm trazido essa questão só para tomar um cuidado para não ficar aquela coisa assim, igual a bipolaridade, que fala assim, ele é bipolar ou narcisista, mas tem casos gravíssimos diagnosticados de pessoas que destroem a vida dos filhos por conta de ter um transtorno de personalidade chamado narcisista. Triste. Então, é triste, é triste. E tem pessoas que ela é narcisista com uma pessoa só. Né? Não é que ela é narcisista, não é com todas as pessoas, né? É com aquela pessoa só, porque é dependência emocional. Sim, é a vítima. Exatamente. Uma vítima dela. Exatamente. Então, as pessoas não sabem por que não está fluindo na vida que tem esse problema e nem sabe de onde veio. Né? Então, é muita coisa para se resolver na vida e as pessoas realmente não têm esse conhecimento, não sabem onde buscar, né? Então, por isso que eu sempre recomendo que as pessoas... Uma vez uma sobrinha minha, muitos anos atrás, eu nem era terapeuta ainda, e ela comentou, falou, nossa tia, eu acho que todo mundo tinha que fazer terapia na vida, mesmo que achasse que estava tudo bem, porque sempre lá no fundinho tem alguma coisa. Sim. Né? Tem uma ferida lá mal curada, tem uma coisinha que a gente precisa resolver. E como a gente se transforma? Quando a gente vai fazendo essas terapias, a gente vai tendo autoconhecimento, né? E podendo ajudar outras pessoas, a gente vai se transformando de uma tal maneira. Não é incrível isso? Sim, Não é incrível? Eu sou maravilhada. Cada vez que eu começo e posso ajudar, estou tirando muitas pessoas da ansiedade, sabe, depressão, não pelo fato do emagrecimento, porque eu ajudo pessoas a emagrecer, mas também pelo fato da terapia, da neurociência, né, que eu também adoro, sou apaixonada.
Então é muito gostoso tudo isso, porque você vai vendo vidas transformadas, né? É muito diferente. No seu caso, então, que são crianças, adolescentes, e saber que você pode estar ajudando a criar uma vida diferente, é maravilhoso, né? Sim, eu penso muito nisso. De fazer a diferença na vida de quem passa por mim. Seja como psicopedagoga na clínica, seja na escola, ou seja como terapeuta, que em breve eu finalizo o curso. Ótimo. E daí vou atender todas as idades, né? E isso me traz uma alegria muito grande de poder ajudar. Porque quando a gente sente essa transformação de verdade, que a gente olha para nossa história de vida e fala, gente, eu superei tudo isso. Chega um momento da minha vida, por exemplo, que eu comecei a pensar, eu falei, gente, não tem ninguém para eu perdoar, assim, de alguma coisa. E quando eu analiso, eu vejo assim, quantas dores tiveram e hoje tá tudo bem. Isso é libertador. É realmente a pessoa nova, é ser uma mulher nova de verdade. Não colocar embaixo do tapete e falar tudo bem. Porque durante muitos anos eu me via desse jeito. De colocava tudo embaixo do tapete, falava que eu estava dando risada de mim, mas era tudo mentira. Eu me cobrava de um jeito. Teve uma vez, como repórter, que eu fui gravar entrevista com o Geraldo Alckmin, governador naquela época. E eu era a única repórter, tinha a outra que me ajudava, mas eu não consegui pesquisar do jeito que eu gostaria. Fiz 2 perguntas, só que eu queria ter feito mais. Chorei. Rápido também, né? Não, e era questão de orgulho mesmo, de ego, sabe? Depois, claro que quando você vai amadurecendo, você vai vendo isso, né? Por quê? Primeiro que era numa coletiva de imprensa. Coletiva de imprensa, o repórter fica esmagado. Sim. O repórter fica de um lado, o cinegrafista do outro. É mais ou menos assim. Eu fazer 2 ou 3 perguntas era mais do que suficiente, porque o tempo na TV era muito restrito. E eu, depois dessa entrevista, eu chorei em desespero, porque eu falava assim, gente, eu só fiz 2 perguntas, teve repórter que fez mais. Que nada a ver. Porque mal entraram as minhas perguntas. Porque o tempo era bem menor. E eu fiquei lá. Era ego, era orgulho. Então, daí quando você olha para aquela Daniela do passado, né? Que eu acho que é importante a gente se comparar com nós mesmos. Não com o outro, querer ser o outro. Ou a outra pessoa. Mas é no sentido, assim, de você ver a superação. E de você ver, ai, gente, isso não me importa mais. Sabe? Isso não faz... Eu tenho outras situações que isso não me afeta mais e que tá tudo bem. É tão gostoso esse tudo bem, é libertador, esse tudo bem é maravilhoso. O acolher a criança e falar, você errou, Dani, tudo bem, a próxima você acerta e está ótimo. É uma sensação magnífica e que nós, como terapeutas, queremos que outras pessoas tenham essa vivência. Exatamente. Que é o compartilhar, é o ajudar o outro. Não tem preço isso. Não. De você saber que pela sua profissão você consegue ajudar tantas e tantas pessoas. Por isso que eu resolvi ser terapeuta. Então, isso, eu te entendo. Você sendo. Eu te entendo, porque para mim também foi isso. É transformador. Cada vez que eu ajudo mais pessoas, quero ajudar mais. Aí que você fala, eu me encaixei, eu me encontrei. Eu sempre falo que parece que você tem um propósito agora. Você fala, puxa vida, eu vim para cá para alguma coisa. Eu estou fazendo a diferença, sabe? Cada dia que você pode ajudar uma vida a sair lá daquele quartinho, daquele lugar e a pessoa se transformar, virar uma nova mulher. Você fala, caramba, que legal, que legal. Sim. Então, você fazer a diferença, você saber para que você veio nesse mundo e falar, é tudo. É tudo. Você falar assim, poxa, agora eu sei porque eu vim, eu sempre comento que se eu ganhar na Mega Sena eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu amo o que eu faço e é maravilhoso. É maravilhoso, aquele sorriso, aquela transformação, é muito, muito bom. Sim. Então, hoje eu te entendo porque que você realmente está satisfeita no seu trabalho. Porque quando a gente fala assim, poxa, uma repórter, ela parou e falou, não quero mais ser repórter, né? Mas eu que sou terapeuta te entendo. Sim. É transformador. Sim, e até mesmo assim, a minha transformação também foi no meu dia a dia. Além de como pessoa, né, dessa parte de sentimentos, de ter superado, eu procrastinava muito. Então, por exemplo, há algum tempo, na pandemia, eu tive um canal no YouTube. Daí eu mudei e deixei lá. Daí agora eu tô fazendo vídeos
no Instagram. E estou amando, fazendo postagem todos os dias. E eu me questionava. Eu falava assim, poxa, eu sou jornalista também. O jornalismo pode me ajudar nessa minha outra área. Com e por certeza. que eu não consigo? Parece que eu tinha mesmo aquela crença limitante. Aquela, vou fazer. Vai demorar. Será que as pessoas vão ver? Sabe, eu tinha até essa questão de ter o trabalho e será que ia dar certo? Hoje eu penso completamente diferente. Eu tô dando o meu melhor, faço várias postagens e tá tudo bem. Se 2 pessoas olharem e aquilo agregar pra vida dela, pra mim tá valendo. Ajuda 2 pessoas. Sim! Eu não tenho mais esse negócio de... Que acho que era também por conta da profissão de repórter, né? De querer, assim, aplausos, de querer um monte de gente. Daí, quando você se resolve com você mesma, você fala... 2 pessoas, tá valendo. 3, ok. Mais, melhor ainda. E tá tudo bem. Então, esse olhar para nós mesmas é muito importante. Inclusive, uma colega psicóloga me mandou uma mensagem esses dias perguntando assim, quem que estava fazendo as minhas postagens? Que ela queria também contratar uma outra pessoa. Daí eu comentei que eu que estava fazendo, fiquei feliz por conta disso, mas... caminhando, né? Falando assim, não, vou continuar, olha que legal, né? Porque ela é minha amiga, super próxima. Mas esse olhar para nós mesmos, esse acolhimento de falar assim, não, eu consigo, eu vou parar de enrolar. Porque a procrastinação é complicado, né? Atrapalha muito a nossa vida, porque muitas coisas a gente deixa no papel. E não sai. Você inventa que uma hora que você não tem o microfone, outra hora que você não tem o celular, outra hora que você não tem o copo. E mentira, tá tudo ali. Mas você fica inventando, enrolando e não faz. Sim. Né? E tem que fazer. Vamos fazer do jeito que tá. E mesmo seja feio, um dia vai ficar bonito. E nunca vai ficar perfeito. Sim. Porque sempre você vai querer mais, sempre você vai querer melhorar, né? Sim. E vamos fazer. Sim. Isso que é importante. Eu acho importante isso, de querer melhorar a cada dia, buscar a excelência, mas não a perfeição. Exatamente. Que é isso que você falou, melhorando a cada dia. Exatamente. Vou dar o meu melhor, vou fazer o melhor que eu posso, mas nada me cobrando. Eu não tenho mais essa cobrança. E isso é libertador. É maravilhoso. Maravilhoso. Dani, tenho que te agradecer. Nossa, aqui a gente poderia conversar horas e horas, principalmente sobre essa coisa de escola, né? Sobre falar sobre terapia, que eu sou apaixonada. Eu queria que, se tem mais alguma coisa para você, pode estar agregando para as pessoas, pode estar ajudando as pessoas, se você quiser falar mais alguma coisa. Sim. Eu gostaria de convidá-los, né, para visitar o meu Instagram. Eu estou colocando vídeos para ajudar mesmo as pessoas, com dicas de leitura, seja para pais, para crianças. Não a leitura em si, mas leituras enriquecedoras, que pode agregar no conhecimento. E também dicas e postagens. Algumas vezes na semana eu faço, inclusive, reportagens sobre determinado assunto. Legal. O último eu fiz da importância da letra cursiva, né, que muitos países que aboliram a letra cursiva estão retornando por conta de perceberem, ou dos educadores perceberem o quanto que é importante para o cognitivo. Espera lá, então explica o que é essa letra cursiva. A letra cursiva é a letra de mão que se fala. Muito bem. Então, não é muitos todo mundo países que entende, então vamos explicar, né? Então, é a mais conhecida como letra de mão. Alguns países aboliram por conta da tecnologia. Até mesmo por conta do uso de tablet. E estão voltando para essa prática por perceberem, por conta de estudos também de neurociência, e de perceberem o quanto que é importante para o cérebro. Isso é fundamental. Então, eu tenho feito reportagens sobre isso, dicas de estudo, e dicas para pais, algumas perguntas de como estabelecer limites. Porque acho que um tem que ajudar o outro, né? E a minha intenção é essa, é ajudar e não criticar. Porque criticar tem muitas pessoas fazendo isso. Bastante. E eu acho que a gente chegou no momento que não tem que buscar culpados. Né? A gente tem que refletir
E vamos tentar achar a melhorar. solução. Vamos buscar a solução. Exatamente. E a gente que busca bastante conhecimento, a gente tem que transmitir o nosso conhecimento. Sim. Passando para as pessoas para que elas se melhorem. Sim, sem julgamento. Mas, então, vamos falar qual é seu Instagram, aonde a Sim. gente te acha, Instagram, YouTube, conta tudo pra gente, onde que é. Tá bom, eu tenho um YouTube, Dani Mendes, e é Psico. E o Instagram é Dani Mendes, Dani Mendes, Psico. Psico. Então, Podem tá. me seguir. Ótimo. Serão todos bem-vindos. Pessoal, para falar com você para marcar consulta, tem isso também? Não? Como que funciona? Sim, no meu Instagram tem o contato. Lá é já só tem entrar todo em o contato. pode mandar mensagem. Eu também posto, a agenda está aberta aqui em Salto de Pirapora para setembro. Então tem Salto, tem Sorocaba. Quem precisar da Dani, é só entrar lá no Instagram dela e mandar mensaginha lá que ela responde, tá bom? E o seu livro tá à venda? O meu livro tem na Amazon, mas pode também entrar em contato comigo. Tem várias editoras, em vários sites, né? A Amazon é um deles. Bacana. Mas se quiser entrar em contato comigo também, eu dou palestra também em escolas, se alguma escola tiver interesse, para a gente falar um pouquinho sobre memórias afetivas, sobre transtornos, enfim, tem bastante assunto. Legal. Transtornos também é muito interessante, porque vem tudo isso que a gente está falando aí, né? Essas crenças, gente, esses transtornos, muitos são causados na infância, tá? Praticamente a maioria deles, porque eu volto a falar, a gente tem o subconsciente, o nosso subconsciente, até os 7 anos, depois que a gente tem consciência das coisas. Então, até os 7 anos fica tudo registrado ali, se for pro bem, se for pro mal, ele não sabe não sabe distinguir o que é bem, o que é mal, ele só vai captando as informações, só para vocês entenderem um pouquinho, o que é o nosso subconsciente, como que ele funciona até os 7 anos, é assim, ó. A criança vai atravessar a rua ali e ela não sabe que vai vir um carro e atropelar ela. Então, ela só atravessa, ok? Isso é o subconsciente. Aí, o que acontece? O pai e a mãe é que vem falando ali para ele olhar para os lados, porque senão o carro pode passar e pegar ele. E pode matar, pode machucar. Então, aquilo ali ficou registrado. Certo? Quando ele cresce e ele vira a fase adulta, ele vai olhar para os lados e vai entender que ele não pode atravessar, porque pode machucar ele. É a mesma coisa isso em tudo, em todos os sentidos. Por isso que você tem que saber como falar com seu filho, não ficar chamando ele de burro, não ficar falando palavras agressivas. Por quê? Porque tudo aquilo ali registra. Né? Ficou registrado, ele traz para o presente agora, traz para a fase adulta. Isso atrapalha a vida dele, porque ficou registrado. Se ele registrou que ele é burro e ele acredita que ele é burro, isso vai atrapalhar ele achando que ele é burro ali quando ele está na fase adulta também. Tá? Então, isso é um grande problema, por isso que esses transtornos, né? Por isso que todos nós precisamos muito de terapia por causa disso, para poder quebrar, tirar essas crenças, ajudar nesses transtornos, tudo isso, né? Que vem aí nos atrapalhando. E fora ainda que vem os resgates, né? dos nossos antepassados. Então, tem muita coisa para estar ajudando e auxiliando, né? Mais uma vez, Dani, quero agradecer muito obrigada pelo livro, vou ler com carinho, tá? Foi maravilhosa nossa entrevista, muita coisa para falar, eu poderia ficar aqui mais e mais com você, a sua história é muito legal, muito gratificante, foi muito bom, pessoal, acho que amou saber, né? Você tem uma vivência muito grande, né? Te parabenizar por tudo isso, por toda essa conquista na sua vida, né? Então, eu só tenho a agradecer por você ter vindo aqui. Eu também agradeço por nada, estou muito feliz de estar aqui, de te conhecer. E eu acredito que nada é por acaso. Eu acho muito legal isso, de fazer amizade, de conhecer pessoas. E isso agrega muito. Né? A história de vida do outro nos constitui, até mesmo tem a ver com o meu estudo. Então, agradeço mesmo, de coração, Deus abençoe. Amém.
Amém. E sucesso para você. Obrigada, igualmente. Agora, ainda mais nessa nova caminhada de terapeuta também, né? Ainda Obrigada. vai agregar mais e mais, vai ajudar mais e mais pessoas, né? Amém. Que é isso que Deus colocou quiser. a gente para fazer, não é verdade? E quero agradecer agora a você que estava aqui comigo esse tempo todo, viu aí quanta coisa bacana, você viu como a Dani tem muita informação, muita coisa gostosa para contar, né? Contou aí pra gente a vida dela, a história dela, ela se dispôs, né? E tá aqui para contar para você e para você entender um pouquinho mais, se você se identificou, quiser seguir a Dani, segue ela para poder aprender muito mais e que possa levar a gente esse podcast para mais e mais pessoas. Isso como que você vai fazer? Compartilhando, curtindo, se inscrevendo no meu canal, para estar ajudando, gente, mais pessoas a terem essa nova vida, né? Essa nova vivência, estar com uma mente melhor, um corpo melhor, ter saúde, ser saudável, né? Tanto na parte física quanto emocional. Isso é muito importante, vai agregar muito na sua vida. E é para isso que eu tô aqui toda semana para ajudar vocês, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, um grande beijo no coração, muita paz e saúde para todos vocês.